Olá, mulherada! Pode ver mulher em mais uma sessão aqui na quinta-feira. Você sabe que toda quinta-feira a gente tem uma convidada muito especial, uma mulher potente que traz assim assuntos extraordinários. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante e eu já começo fazendo a reflexão. Quantas vezes nos encontramos presos em padrões emocionais que se repetem há gerações, sem saber como quebrá-los? O que se esconde por trás de padrões emocionais que nos impede de viver plenamente? Olha só, nossa convidada é psicoterapeuta, que é a doutora Yolanda de Jong. Ela vai nos ajudar a entender melhor as maneiras e esses padrões e como encontrar a maneira mais interessante de resolver essas questões. Seja bem-vinda, doutora Yolanda de Jong. Um prazer. Olha, eu estou tão ansiosa por esse bate-papo, uma alegria imensa. Eu e várias mulheres que vão estar assistindo o Pode Ver Mulher, estamos aqui nessa ansiedade para lhe ouvir. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lene, o prazer é todo meu. No caminho do aeroporto, né? Mas antes tarde do que nunca, é um privilégio poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre um tema tão, ao mesmo tempo, polêmico, importante e muitas vezes desconhecido. Muito. Doutora, fala um pouquinho de você. A sua história, eu vi um pouco da palestra dela, Germinar, lá no PDLF, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina, não é isso, Carlinha? E eu achei muito, eu estava falando com umas amigas minhas, eu achei muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho de você. Olha, eu tenho 49 anos, moro há 26 nos Estados Unidos, mas sou natural de Minas, né? Uhum. E neste tempo sou mãe, fui esposa, agora não sou mais. Terminei meu doutorado esse ano ainda. Minha especialização é em dinâmicas de família. O meu maior foco dentro de tudo isso são ferramentas de autoconhecimento. Eu acredito fielmente que você não tem como seguir se você não souber de onde você veio. Então, por exemplo, criança não tem problema, criança tem pais. Os pais é que são os problemas. E muitas vezes os pais não sabem que eles são um problema porque eles não sabem de onde vem o comportamento deles ou o porquê. Então, a minha especialização hoje é em dinâmicas de família. Eu atendo como conciliadora, mediadora, eu atendo como terapeuta de casal, eu atendo como preparação, né? A gente fala prenup, que é o pré-nupcial, curso de noivos, sim, né, que diriam aqui. E eu só atendo as crianças quando eu atendo os pais, porque eu posso acompanhar. Porque para mim não faz sentido eu atender uma criança, ela me falar de coisas que eu não tenho acesso a casa, os pais, para poder ajudá-la. Então seria mais um desabafo. Eu entendi. Vamos falar um pouquinho sobre traumas familiares. Como é que gera, como é essa questão de repetição de padrões? Olha, a palavra trauma limita muito a sua imagem. Tipo assim, eu tenho trauma do acidente de carro, eu tenho trauma quando a casa pegou fogo. E muitas vezes não é necessário. A criança pode ter um trauma do dia que o pai e a mãe brigaram na mesa de jantar e o pai pegou a faca e falou que ia matar a mãe. Ele pode ter um trauma de ter visto muitos gritos, crianças chorando e pegar toda a comida e jogar no chão. A criança pode vir a desenvolver um trauma de ver o pai sair de casa algemado, ou chegar bêbado, quebrar a casa toda, ou a mãe ameaçar se matar, dizer repetidamente que a pior coisa que ela fez na vida foi ter filhos. Ainda mais hoje em dia, as pessoas não têm. As crianças estão tão ativas que muitas vezes elas não têm noção da capacidade de percepção que uma criança de 5, 6 anos hoje tem. Tá? Então, eu diria... Posso usar citações bíblicas aqui? Sim, por favor. A Bíblia diz assim: e visitarei a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. A diferença é que muitas pessoas não têm clareza do que é iniquidade. Iniquidade é algo que você herda.
Então, dentro das ordens do amor, todos têm direito de pertencer. Quando uma pessoa do sistema é excluída, ela afeta todo o sistema. E muitas vezes até 3, 4 gerações. Eu vou tentar dar um exemplo. Se ficar confuso, você me interrompe, por favor, tá? Certo. Vamos falar aqui de Abraão, que é o primeiro patriarca, né, Sim, da Bíblia. sim. Deus faz uma promessa para ele que ele seria pai de muitas nações. E a partir dali ele vive ardentemente buscando por ter esse filho. A promessa foi feita para ele, não foi feita para Sara. Sara. Abraão sempre falando com Sara, você vai me dar um filho, você vai me dar um filho, porque Deus falou. Realmente ele tinha muita fé. Sara, debaixo dessa pressão, olha, dorme com a minha concubina, né, a escrava dela, e foi onde nasceu Ismael. A diferença de idade entre Ismael e Isaac são de 15 anos. Então você imagina ali, uma criança com 15 anos, ela já tem toda a identidade formada, que é de 1 aos 7, e toda a personalidade formada, que é de 0 a 14, de 7 aos 14. Então, Ismael, ele sabia tudo que o pai dele falou, essa terra é sua, esse povo vai ser seu, você vai, o nosso Deus, que criou o céu e a terra, toda uma história. E até hoje os descendentes de Ismael, os ismaelitas, que são os muçulmanos, estão lutando por uma terra que foram falado para eles, que era deles. Tá? Nós vivemos hoje, em pleno 2025, consequências da ansiedade de uma mulher, da discrepância da diferença da idade deles. Quando Sara anuncia que está grávida e quando Isaac nasce, ela pede para mandar Agar com Ismael embora. E eles foram. Só que essa história, esse buraco que Ismael deixou dentro do sistema da linhagem, porque ele era egípcio, mas ele também era hebreu. Concorda? O que acontece? Quando Isaac casa, Rebeca tem filhos gêmeos. E ali fala, o maior servirá ao menor. A mesma dinâmica que foi entre Ismael e Isaac. Isaac, filho da promessa, ele recebeu a bênção, mas naquela época, quem era o dono da bênção, quem tinha direito à bênção, era o primogênito. Então, dentro da dinâmica de promessa entre Deus e Abraão, o primogênito era Ismael. Mas a consequência, né, Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências nós temos que viver. E a consequência que eu acho que doeu profundamente no coração de Abraão foi ter mandado o filho dele embora. Isso trouxe grandes consequências, né? Até hoje. Até hoje. Por quê? Essa história repetiu para Isaac, porque para dar a bênção, por ter dado a bênção a Jacó, Jacó fugiu para Ismael não matar, então ele teve o filho e não curtiu o filho, não viveu com o filho não estava lá quando ele morreu, quando a mãe morreu. Aí vai Jacó trabalhar para Labão. Primeira coisa que ele paga foi de ter enganado o pai. Labão engana ele dando Lia para ele casar com 7 anos. Aí ele trabalha mais 7 para ter Raquel. Quando casa com Raquel, Raquel estéril. Não podia ter filho. Quando ela não pode ter filho, quem é na linhagem que não podia ter filho? Sara. Já tinha alguém com esse problema. Nossa, tá? É verdade. Então, Lia tendo aquele monte de filho, que representava quem? A outra que não era amada, como Agar, mas que deu filho. Então, a história se repete. Nossa, é verdade. Lia colocava o nome dos filhos assim, quem sabe agora ele me vê, quem sabe ele não me ama. Quando, depois de 10 filhos, Raquel dá à luz o primeiro filho, ela chega a fazer a oração, dar-me filhos, senão eu morro. Quando ela tem José, a alegria de Jacó de ter o primeiro filho da mulher que ele amava, é como se todos os outros fossem filhos da escrava. Não era nem da cunhada, da irmã. Para ele, o primeiro filho dele, o filho da promessa, era José. Quem que viveu essa alegria do primeiro filho da promessa? Foi Abraão. Quando José percebe, né, os talentos, o dom, e o pai falando para ele tudo que ele tinha que
fazer e dar para ele a capa colorida, o mesmo nível de inveja e ciúmes que Sara teve de Agar a ponto de mandar ela embora, os irmãos de José fizeram a mesma coisa. Jogaram ele no buraco, venderam ele como escravo, ficaram livres do sonhador. Olha o preço que Jacó pagou. Ele não ficou lá na velhice do pai e da mãe, porque ele teve que fugir. José não pôde estar com Jacó, junto com os irmãos, porque ele foi vendido como escravo. É o preço da distância. Tá fazendo sentido? Muito, Tá. muito. Aí, E como tá fazendo? Jacó, triste, né, por causa de José, mas José lá no Egito, casa com quem? Com uma egípcia. Sim. Tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Quando o pai dele o reencontra, ele fala: pai, eu quero que você abençoe meu filho. O que Jacó faz? Inverte a mão e abençoa o caçula. O que eu quero te dizer? 4 gerações: Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos os 4 sofreram a consequência de passar a bênção da primogenitude para o caçula. Isso arremeteu que todos foram presos ali, né? Viraram escravos no Egito até que Moisés viesse para trabalhar com eles, né? A parte da libertação. Precisou de vir um caçula, que Moisés era o caçula entre Arão e Miriam, Sim. para entrar, fez o caminho invertido. O caçula, que era José, entrou no Egito como governador. E depois da morte dele, eles exploraram e escravizaram os hebreus. Precisou de um hebreu ser infiltrado no meio dos egípcios, como Moisés, aprender todo o processo para tirar o povo do Egito. Do Egito. Aí, Yolanda, o que isso tem a ver com trauma e com repetição de padrão? Tem tudo. A gente vê isso na primeira família patriarcal da Bíblia. Quando você começa uma coisa errada e não para, ela vai seguindo de geração. Aí você vai observando as mesmas consequências, as mesmas dores, as mesmas lutas. Nem muda. Nem muda. Qual que era o lema deles ali? Esterilidade, distanciamento, engano, né? E inveja. Simples assim. Nossa, 4 sentimentos tóxicos que imperou a família patriarcal. Todos eram filhos da promessa? Eram. Todos filhos da promessa, exato. Gente, você trazendo essa reflexão, realmente, eu não tinha parado para pensar essa questão. Realmente é um estudo bem profundo mesmo. Agora eu posso te fazer essa mesma comparação, porque às vezes nem todo mundo tem o conhecimento bíblico. Sim. Vamos falar dos dias atuais, Sim. tá? Vamos falar ali da família imperial. É imperial que fala? Família real, Família real. tá? Muita gente só entende da Rainha Elizabeth para cima. Mas de onde vem a Rainha Elizabeth? Que é filha de King George. Quem é King George? Irmão de Edward, que era, os dois, né, filho da Elizabeth I. E o rei Edward se apaixonou por uma bailarina americana. Só que naquela época não era permitido se casar com um divorciado. E a mãe dele manda ele escolher. Você não pode envergonhar o reino assim. E ele faz a primeira abdicação. Ele abre mão da coroa, porque ele ama a mulher e quer seguir com ela. E com ela ele ficou até ele morrer. Aí quem é o segundo irmão? George, que só tinha 2 filhas, Elizabeth e Margaret. Elizabeth aprendeu a fazer o quê? Bordar, pregar botão, né? Fazer um bolo de laranja, porque ela não estava nem com a expectativa de algum dia ser rainha. Ser a rainha. Aos 21 anos, Elizabeth se casa, né, ali às pressas, logo após que o príncipe Philip, que nem era de Londres, ele era lorde na Pérsia, e casa para que ela comece a viajar, estar ali com o pai, que está com câncer no pulmão. Sim.
E quando ela tá grávida já do primeiro filho, o pai dela morre. Aí vai ela assumir o cargo de rainha, mesmo sem saber nem quem que era o primeiro-ministro, para onde ia, como viria. Ela tinha muita obrigação para fazer e ela não foi treinada para isso. Mas ali ela corre atrás e tem o príncipe Charles, depois tem a Prince Anne, que foram os 2 primeiros filhos do casal. E o príncipe Charles já desenvolvendo, um pouquinho antes dele, né? Quando o pai de Elizabeth morre, o braço de ferro dele, né? Que era o secretário dele, chamava Torquato. Ele estava tendo um caso com a princesa Margaret. Apaixonados. Só que ela tinha menos de 21 anos. E a Elizabeth faz uma promessa para ela, Rainha Elizabeth. Quando você fizer 21 anos e puder emancipar, você vai casar. Aí eles ficam noivos, fazem aquela festa, até que a Igreja Católica vem e fala, olha, ele é divorciado. Ela não pode casar com divorciado. Essa mulher ficou tão louca, eles mandaram ele para a Bélgica para ficar bem longe dela, tanto que ela morreu alcoólatra. Nossa. Dessa profunda tristeza. Mais uma vez, um caso de divórcio proibido no meio deles. Aí lá vem Charles, 18 anos, todo empolgado, se apaixona por quem? Camila. Mas a Camila não fazia parte da família real e Camila era divorciada. O que é que eles fazem? Corre e coloca a Lady Diana, né? Que tornou princesa. Diana. Não porque vai ser bom, porque é bom para a corte, porque é bom para a corte real, é bom para os negócios. Os pais dela também eram reais, faziam parte da realeza. E assim, ele se casa, tendo o primeiro filho ali, o William, depois o Harry. Já várias reportagens, várias biografias da Diana falando que toda a vida foi chifrada por ele. Com Camila, que era o grande amor da vida dele. Lá vem Harry, filho, você já está entendendo onde eu estou indo, né? Filho de Charles, que se apaixona por quem? Meghan Markle. Além de divorciada, além de americana, negra. Totalmente fora do padrão deles, né? Lembra lá do King Edward, que abriu mão de ser rei por uma americana e veio morar em Nova York com ela bailarina? O que o Harry fez? Repetiu o padrão. Abriu mão. Os filhos dele não fazem parte da linhagem de chamado de príncipe e princesa. Abdicou tudo. Foi morar na Califórnia com ela. Aí eu te pergunto, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração. King Edward, Rainha Elizabeth, que foi no caso da Margaret, o Charles e o Harry. Nossa. Então, tem coisa que é trauma. Eu vi um avião cair e fiquei traumatizado. Mas tem coisas que se repetem na família e as pessoas não observam aonde precisa ser quebrado o padrão de repetição. No caso da situação aqui da família real, essa discriminação contra o divórcio, essa manipulação de quem tem que casar com quem de acordo que era bom para a Igreja Católica, era uma coisa política, isso deixava as pessoas assim altamente desconfortáveis. Não era sobre o amor. Os 2 primeiros filhos da Rainha Elizabeth foram feitos no casamento. Os outros foram feitos para cada vez que dava um escândalo, que o príncipe Philip tinha traído a ela, descobria a mulher, aquela coisa toda, ela parecia grávida. Nossa. E eles falavam, olha, é importante, você fez o juramento que morreria pela nação se preciso fosse. Então, assim, quem não assistiu a série A Coroa, recomendo muito, porque com essa visão você vai ter com muito mais clareza o que funciona a repetição de padrão comportamental. Yolanda, então tá bom, descobri que na minha casa a gente tem uma repetição de mãe solteira. Minha avó teve minha mãe, me criou,
Minha mãe morou junto com meu pai 2 meses, engravidou de mim, eu nasci, ele foi embora, nunca mais voltou. Eu tive um filho quando eu tinha 17, e agora, não é eu não, tá gente, estou dando um exemplo. Sim, Eu tive um filho quando eu tinha 17, agora eu tenho 25, encontrei uma pessoa que eu gosto, falou que ia me ajudar, ia ajudar a criar meu filho, eu engravidei. Na hora que eu tive menino, ele foi embora. Tá muito óbvio que o próximo vai ser os filhos dela. Se ela não olhar para trás, entender aonde está o buraco, porque dentro da terapia sistêmica ninguém pode ser excluído. Ninguém. Seja quem for, faz parte. Então, no caso, voltando aqui da rainha, quando a mulher do rei, eles preferem perder o rei e excluir. Esqueci o nome dela, acho que é Catherine, a bailarina. Eles não entendem que já era um sistema. Aonde tem um filho, mesmo que não seja nascido, pode ser um natimorto ou abortado, vira um sistema. E todo sistema não pode ficar com buraco. Então, quando você exclui alguém, vem alguém do sistema e ocupa o lugar. Quando você exclui... Então, isso repete muitas vezes em doença. Ah, pois é, porque na minha família todo mundo tem diabetes. Você já está sabendo disso agora. E você está comendo esse pedaço de bolo desse tamanho. Entendeu? Qual é a sua decisão quando você sabe que todo mundo na minha família é alcoólatra? Não beba. Não beba. Quebra o padrão. Ai, todo mundo é diabético. Vai exercitar, vai produzir sua própria insulina. Ah, minha filha, mas não tem jeito não. Lá em casa, todo mundo ou é faxineiro, diarista, ou lava roupa para fora. Vai estudar. Então, assim, não existe uma mágica perfeita para quebrar o padrão. Mas o nosso comportamento é que decide aonde nós vamos ir. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Você falou mesmo nessa questão do autoconhecimento e a questão também da autorresponsabilidade, não é isso? Como você falou, você tem que ter consciência de, se minha família é alcoólatra, o certo é não beber, evitar andar com pessoas assim, evitar ambientes assim. É importantíssimo. Autoconhecimento. Primeira coisa, quando você aprende, é ter autorresponsabilidade. Ah, a culpa é do meu pai, a culpa é do presidente, a culpa é do país. Não. Se você não governa nem lá dentro da sua casa, você não governa nem o tanto que você bebe, nem o tanto que você gasta, você vai ficar jogando a culpa no governador? No presidente? Quando nós nascemos, Lene, nós ganhamos um cheque em branco assinado. Para escrever a sua história. Coloca lá o quanto. Qual é o valor, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Ah, mas você não entende. O meu pai nunca me deu uma bicicleta. Então eu fiquei com trauma. E aí eu fui mexer com droga. E aí agora eu moro na rua. Cadê uma bicicleta? Será que você mesmo poderia comprar uma bicicleta? Será que o seu pai realmente não te deu de pirraça ou ele tinha que escolher entre te dar uma bicicleta e te dar um telhado para você morar? Então, as pessoas, quando elas não são autorresponsáveis de entender que cada um tem a vida que merece, a vida que você tem hoje é a que você desenhou, se permitiu e acomodou a viver. Porque se você aceita, não tem força, não tem coragem, não consegue nem visualizar uma vida diferente do padrão que determinou para vocês, significa que a sua visualização sobre você mesmo não passa da sobrancelha. Se você se sente mal com o que você tem, 100% é porque você não consegue se ver tendo mais do que isso. Você só vai do lado de fora até onde do lado de dentro a sua visão alcança. Olha só, que forte. Uau! Adoro. Eu estava tão ansiosa para conversar com você, porque o pouquinho que eu vi lá no PDLF,
eu fiquei encantada. E fiquei encantada com os vídeos. E quanto mais eu assistia a live com a Carlinha, e eu ficava, nossa, ela é extraordinária. E o quanto a gente precisa. Você foi certeira que a Carla está aqui com a gente, mulherada. E a Carla também em breve vai estar batendo papo com a gente aqui. E você falou também dessa questão, aí as pessoas, nós nos colocamos muitas vezes no lugar de ser vítima. Vítimas. Sou vítima. Eu tenho uma amiga que ela chama até de mimimi. A gente fica tão cheio de mimimi que não consegue ir para o próximo nível. Lá no Texas a gente fala geração neném. Geração neném. Nem trabalho, nem estudo, nem sonho e nem faço nada. Eu só reclamo. O meu trabalho é reclamar. Põe uma frase certeira. Vítimas não prosperam. Toda pessoa na posição de vítima não vai prosperar. E quando eu falo prosperar, não estou falando só de dinheiro, não. Uhum. Você não consegue crescer profissionalmente, você não consegue ter a saúde do seu sonho, você não consegue ter a família, o relacionamento do seu sonho, porque você está muito ocupado olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que te faltou, o que os seus pais não te deram, do que expandindo. Tem uma oração de Jabez na Bíblia, que ele fala assim, Senhor, alarga a minha visão, finca as minhas tendas, que a sua mão esteja sobre mim, que eu seja abençoadíssimo. Então você pensa, né? Todas as grandes promessas que o Senhor faz na Bíblia, existe um processo. Ah, eu sou filha de Deus e tenho uma promessa. Tem, mas você tem um processo. E muita gente não quer pagar esse preço, não, né? Entre o seu propósito e a sua promessa tem um processo. E esse processo, ele te leva à evolução. E se você não está aberto a evoluir, você está esperando Papai Noel descer na chaminé com a chave da vitória para sua vida, sinto muito. Você não vai receber. Então, este processo, muitas vezes, requer perdão, requer a autorresponsabilidade, requer flexibilidade. Eu fiz uma dinâmica ontem, né, Carla? Coloquei 2 pessoas para simbolizar o pai e a mãe. Uhum. E eu no meio. Falei, eu tenho uma escolha aqui, de seguir em frente. Pai, mãe, muito obrigada pela vida. E agora eu vou fazer a vida do meu jeito. Eu tenho liberdade para isso. Ou eu posso virar de costa e olhar para o meu pai e para minha mãe e fazer uma lista de reclamação. Por que que eu não nasci com o cabelo do meu sonho? Porque o meu pai não tinha esse cabelo. Por que que eu não estudei na escola mais cara? Por que que nós não morávamos numa casa de frente para a praia? Por quê? E a vida vai passar. E eu ali, ó, acusando o pai, acusando mãe, acusando o pai, acusando mãe. E eu esqueço que eu tenho um cheque em branco na minha frente que me dá liberdade. E por que que eu te falo isso com muita propriedade? Quando eu saí, aos 22 anos, do Brasil para morar nos Estados Unidos, eu trabalhava no Bradesco, na época. Claro que eu sabia que chegar lá eu ia lavar uma vasilha, né? Mas eu não imaginava que o meu trabalho inicial seria de limpar a casa. E de limpar 4, 5 casas por dia. E era cada mansão, era cada tamanho. Eu ficava lá maravilhada, não sabia se eu limpava ou se eu ficava observando. E eu percebi que eu podia fazer 2 coisas. Ou eu chorava e reclamava dos banheiros, ou eu começava a visualizar como é que eu queria que fosse o meu. Aí eu entrava naqueles closets gigantes e falava assim, uau, acho que eu vou querer um desse. Aí eu não vou querer aquele, mas agora eu vou querer desse. Essa hidromassagem que eu vou querer. E o que eu observo hoje na minha vida? Muito além do que eu pedi, muito além do que eu pensei, coisas que eu falei 20 anos atrás, que eu já tinha até esquecido. O Senhor tem me permitido. Eu fui fazer a ferramenta do Eu Sou, e eu já tenho gravado no meu telefone, porque quando você faz o TCC, você tem que colocar 200 declarações do que eu sou. Eu já estava sendo até flor, entendeu? De tanta coisa que eu era. Nossa. Naquela época, em 2018, eu estava fazendo o primeiro bacharelado. E eu fui ler, fiquei emocionada. Tá lá, sou escritora de livro, nunca tinha escrito nenhum. Nossa. Sou palestrante nacional, internacional. Eu sou reconhecida, entendeu? Eu sou próspera. Eu vou viajar o mundo. E eu falei, aconteceu.
Essa ferramenta é É poderosíssima. muito poderosa. Muito poderosa. Agora, quem tem crença de capacidade de merecimento não consegue praticar. Não consegue. Em 2018, eu nem sonhava em ser doutora. Eu só queria terminar o bacharelado. Mas eu tinha que colocar 200 características. Então, eu coloquei lá. Sou palestrante, né? Sou autora de livros. Vou ser Nossa, conhecida que no legal. Brasil inteiro. Aí eu falei, olha, Que legal. quando nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, Lene, e entendemos que a alma está no meio, é o que conecta o nosso corpo com o espírito. Por quê? Você pode morar dentro da academia, ter um corpo maravilhoso, isso não te conecta com Deus. Você pode morar dentro da igreja 7 dias na semana, isso não dá saúde para o seu corpo. Você precisa de exercitar. Agora, o que conecta, te dá um livre acesso entre o seu corpo físico e o seu espírito, a sua vida espiritual, é uma alma descongestionada de mágoa, de inveja, de falta de perdão. A falta de perdão é terrível. É terrível, né? Eu tava lendo sobre isso, essa questão da falta de perdão e quanto ela te trava. E como é difícil você liberar perdão mesmo, sabia? Você tem que estar bem aprofundado e bem na raiz, porque mexe muito com você. Estava falando com a Carla hoje que o tema do meu livro, né, Até que a Morte nos Separe, Sim. uma morte emocional, não é uma morte física, é uma pessoa que você tem que matar dentro de você. Aí eu te pergunto, a pessoa quer se livrar de alguém que te fez mal. Aí você está 20 anos sozinha levando a pessoa com você porque você não libera ela. Aí você trava a sua vida, você impediu de fluir, de conhecer alguém bacana, de se livrar às vezes do abuso. Porque quando a pessoa não perdoa, ela não está prejudicando só ela. Ela é uma granada dentro de casa, uma bomba que a qualquer momento vai explodir. Ou pode explodir com câncer, ou pode explodir com suicídio, ou pode explodir com um alcoolismo, com, entendeu? Uma raiva. Então você precisa entender que o perdão não é sobre o outro, é sobre você. Como é que você sabe que você está com a cabeça cheia de piolho e não vai fazer nada para tirar esses piolhos? Não, deixa o piolho aqui, o piolho é meu. Não, é. Quanto mais rápido você entender, e eu trato com os meus clientes da seguinte forma, se eles aparecem comigo e falam, olha, tem problema de perdoar, nós vamos fazer uma carta aqui, tá? Querida Lene, obrigado por tudo que vivemos juntos. Eu tomo a responsabilidade dos 50% de tudo que deu certo, de tudo que nós vivemos de bom. Mas também tomo a responsabilidade de 50% de tudo que deu errado. Guardarei com carinho as boas recordações e agora eu entrego tudo o que é seu. A sua energia, as suas falas, os seus desejos, e eu te libero para seguir a sua vida, assim como eu vou seguir a minha. Ah, Yolanda, mas para que fazer isso? Para você lembrar que da mesma forma que você assinou ali quando você casou, e você assinou como você divorciou, na alma que obstrui o seu espírito, quando você não perdoa, você também precisa. É uma prática física que é para você ensinar o seu subconsciente, toda vez que vinha aquela raiva, eu não estou mais conectado. Eu entreguei tudo para a Lene. E isso é autorresponsabilidade, você entender que ninguém faz nada sozinho. Às vezes você não tem consciência da permissão, dos gatilhos, entendeu? De quanto tempo a outra pessoa suportou. Então, a arte de deixar ir e seguir está em você se conhecer. Neste meu livro, tem várias ferramentas. A pessoa que fizer, ela vai chegar no final assim, então foi por isso que não deu certo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extrovertida, que gosto da casa cheia, da minha família, gosto de trabalhar com a minha comunidade e me casei com uma pessoa introvertida, que não gosta nem dele mesmo, que critica todo mundo, que não acha que é importante colaborar.
E eu fiquei ali 10 anos forçando essa pessoa a querer ver o mundo com a minha lente. Com a minha lente. Quando você começa a ter essa clareza, Lene, de quem você é e de onde você está, você quase pede desculpa à pessoa. O tempo que eu gastei com você. Porque você depositou todo o peso na outra pessoa, E, né? e ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. É só mesmo o autoconhecimento, tá? E a autoconscientização da pessoa de falar, preciso mudar. Chega para um alcoólatra todo dia e fala com ele que ele precisa parar de beber. Primeiro ele vai falar com você que ele nem bebe. É só socialmente. Um alcoólatra não se posiciona como um alcoólatra enquanto ele não está no AA. Concorda? Só lá no AA que ele fala, olha, meu nome é Yolanda, eu estou 40 dias, sou alcoólatra, estou 40 dias limpo. Fora isso, não. Bebo socialmente, de vez em quando. Quase nem bebo. Entendeu? Porque enquanto ele não tomar conhecimento, vou perder minha casa, minha família, meu emprego, vou perder a minha vida se eu não der um jeito. E sozinho eu não consigo. No outro dia ele aparece lá no AA, porque até o fato dele ir é uma flexibilidade, é um reconhecimento, é uma vulnerabilidade de que ele sabe que sozinho e ele não vai não conseguir. Querem ter essa consciência. Né? E isso é tudo. Assim é com a droga, assim é com a pessoa que está presa na pornografia e assim é a pessoa que não perdoa. Na minha trajetória, eu brinco muito que eu sou um rato de laboratório. Tudo que Deus quer que eu ensine, eu tenho que passar. Eu mesma. Então, nessa minha trajetória, o que eu entendi? Uma pessoa que não tem um ciclo fechado, um capítulo encerrado emocionalmente, ela não está pronta para abrir outro. Entendi. E isso acontece muito. Que você conhece uma pessoa interessante, Lene, e a pessoa vai virar para você e falar assim, não, a minha ex-esposa era uma louca. Você é diferente. Você é especial. Olha a mulher que você é. Só que daqui 3 anos a louca vai ser você. E às vezes não leva nem 3 anos. Muito menos. Entendeu? Daqui 3 anos você vai olhar e falar assim, gente, eu nem procurei saber. Entendeu? Ele simplesmente falou que a outra era louca e eu acreditei. Agora tá nós duas aqui no CAPS. Ótimo. Foi ótimo. É bem verdade isso, viu? Bem verdade, a culpa nunca é minha, sempre é sua. Uhum. E você também, eu vi que você comentou na outra live, que a questão das dores emocionais. Que a gente sente muitas dores e que a gente sempre vai ao médico porque pensa que é dor disso, dor daquilo e não olha para o lado emocional. Não olha para a sua história do passado, que muitas vezes está lá no seu passado e não se trata. E assim vai repetindo. E assim vai vindo outra dor. E assim, de repente, eu tenho uma amiga que ela estava sentindo tantas dores de cabeça, dores no estômago, quase a quebrando o pé. E ela estava com muitos problemas no trabalho dela, no emprego dela. Então, a gente até pensou, isso não são dores emocionais, não, porque você deve estar sentindo dores no trabalho, alguma coisa no relacionamento. E isso, o corpo, né? O corpo começou a falar, o corpo começou a gritar, dizer, ei, para que senão vai vir coisa pior. E você não está parando, você não está olhando, você se medicando, nem ir ao médico, só se medicando. E ela quase quebrou o pé. Foi quando ela parou e ela disse, eu acho que vocês têm razão, são dores emocionais. Quanto isso tem a ver, né, Yolanda? Tem muito, né? Todos nós temos as 5 feridas emocionais, tá? Todos. Mas a gente tem a primordial. Ou a gente tem uma experiência com abandono, ou a gente tem uma experiência com a rejeição. Ou com a humilhação, ou com a injustiça, ou com a traição. Ah, mas como uma criança vai ser traída? A criança tá ali, com 1 ano de vida, no colinho da mamãe, e de repente a mãe está grávida. A disposição, a energia, as vitaminas do leite já está sendo dividida com outra pessoa. Quando essa criança nasce, a outra criança se sente traída. Como assim, gente? Agora eu tenho que dividir meu berço? E muitas vezes a criança não consegue falar, mas ela sente.
Entendeu? Ela sente. Isso é um exemplo de traição. Qual que é o sentimento de injustiça? Uma mãe que morre no parto e deixa 2 filhos. Como que você acha que essas outras crianças vão olhar para o irmão que sobreviveu? E como esse que sobreviveu vai olhar para os outros que tiveram mãe e ele não? E ele não. Desenvolve o sentimento de injustiça. Injustiça. Abandono. Como é que uma pessoa que está ali, né, vivendo com o pai, com a mãe, de repente os pais se separam? Como é que você explica para a criança? O papai foi embora. Sim. A criança sente. Aí vê a mãe chorando, todo mundo comentando a mesma coisa. Ou a pessoa falece, ou a pessoa muda de estado. Você gerar uma ferida de abandono é muito sério. Rejeição. Quando é que a criança se sente rejeitada? Como ela é tratada de forma diferente em diferentes casas. Às vezes a mãe é mãe solteira. Com 3 meses ela já tem que pôr a criança numa creche, numa babá. Como é que você explica para a criança? Olha, a mamãe não está te recusando de te dar o seu leite, o seu peito. Ela tem que trabalhar. Tem que E trabalhar. a partir de agora você vai ter que pegar na mamadeira. A criança não tem opção. Sabe? Mais tarde, se entende que essa criança ficou insegura porque ela tem medo de se entregar e alguém tirar o que é dela. Eu estava ali bem tranquila, de repente arrancaram o peito de mim. Quem dirá que não vai arrancar o trabalho? Aí fica aquela pessoa super insegura, super ciumenta. Então, não reconhecer qual que é a ferida para curá-la, porque ela é curada com a linguagem do amor, realmente vai te colocar numa situação bem crítica, futuramente. E essas dores da alma, que essa é a básica, né, que eu falei para você, a 5, mas tem vários sentimentos tóxicos. Inveja, o significado da inveja é insuficiência de quê? Insuficiência de ter, insuficiência de fazer, insuficiência de ser visto, reconhecido. Então, uma pessoa que tem inveja, ela critica o que o outro tem, ela critica o corpo do outro, ela critica a vida financeira do outro e ela começa a pensar, se eu tivesse a vida do outro, eu também teria. E não é. Ela não vive na vida do outro, ela não sabe o que o outro fez para chegar até ali. O que ele deixou de ter, o que ele deixou de fazer. Faz sentido, Léa? Muito, muito. Faz muito sentido. Doutora Yolanda, nosso tempinho já está estourado. Eu sei que você já está ali, gente, ela está quase pegando o voo, viu? Mas a gente trouxe ela para cá, porque eu estava muito, como eu falei para vocês, estava muito ansiosa por essa conversa, por esse bate-papo. Espero não ter te decepcionado. Já estou ansiosa. Já tem data marcada para vir para o Piauí novamente, para Teresina, porque eu vi que não... Eu vi, porque não é só minha vontade, é de várias mulheres, viu? Muito honrado. Minha gratidão mesmo de você ter tirado esse tempinho. Gratidão, Carlinha, porque eu sei que a vida de vocês é muito corrida. Gratidão mesmo por você ter tirado esse tempinho para vir conversar com a gente aqui, viu, doutora? O prazer é todo meu. Tô apaixonada com o Piauí, apaixonada com as mulheres piauzenses, porque, assim, vocês são sedentas por aprender, né? Eu pude ver ali, tanto no PDLF, no almoço ali no Vasco das Mulheres Semeadoras, tanto no Café das Empreendedoras, também no Florescer, que as pessoas aqui estão prontas para sair da zona de conforto. Elas estão sedentas para serem melhores mães, melhores esposas, melhores seres humanos. E isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Úrsula, do seu convite também tá aberto aqui, viu? Obrigada, mulherada. Até a próxima. Tchau, tchau.